graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica. O livro de Malaquias. Nós iniciamos uma série de exposições nos livros dos profetas menores. E iniciamos com o livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento e o último dos profetas menores. E essa expressão profeta menor ou profetas menores não tem a ver com a estatura do profeta, com o tamanho do profeta, mas sim com o tamanho do seu livro. Por isso a expressão ou a designação menor, o tamanho do seu livro. Tá? O livro são pequenos livros. Por isso a expressão profeta menor. Todos nós que estudamos a Escritura sabemos disso. Então, o livro de Malaquias é uma advertência. É um diálogo entre Deus e o povo. Deus está conversando com o povo. Deus faz perguntas e o povo, de forma cínica, de forma hipócrita, de forma dissimulada, responde, como se nada tivesse acontecendo, como se o povo não soubesse daquilo que Deus estava falando. O povo finge de esquecido. E Deus traz uma sentença por meio do seu mensageiro, que nós não temos nenhuma informação sobre Malaquias, nada sobre ele, seu pai, sua mãe, a tribo que ele era, o que ele fazia, a sua profissão, não sabemos nada sobre Malaquias, nada. O importante não é a biografia do profeta, mas sim a sua mensagem. Ele traz uma sentença, um juízo contra o povo, não só contra o povo, mas também contra os líderes religiosos, os sacerdotes. Então, os versículos 2 a 5, nós fizemos a exposição falando do amor de Deus pelo seu povo, que o povo estava passando dificuldades, que o povo estava passando situações complicadas, econômicas, financeiras, e Deus usa o profeta para dizer, vocês querem uma prova do meu amor? Que o povo está indagando, o Senhor não nos ama. Se o Senhor nos amasse, nós não estaríamos nessa situação complicada, nessa situação desconfortável. O Senhor não nos ama. E Deus fala e dá prova. Vocês querem uma prova do meu amor? Eu vou dar prova do meu amor. Eu amei a você, eu amo vocês, eu amo vocês. Eu tenho um amor tão grande por vocês. Sabe por quê? Porque a maior prova que eu posso dar do meu amor foi quando eu escolhi o patriarca de vocês. Quando eu escolhi Jacó e aborreci seu irmão Esaú. Eu amei Jacó e aborreci Esaú. Deus responde com essa palavra, eleição. Eu escolhi vocês para ser meu povo, para ser o povo diferenciado, para ser um povo santo, o povo separado, para ser o povo que seria a referência, que iria divulgar, pregar o meu nome entre as nações. Eu escolhi Jacó e aborreci Esaú. Depois, a partir do versículo 6, e vai até o capítulo 2, versículo 9, começa uma série de denúncias contra quem? Os líderes religiosos, contra os sacerdotes, que estavam negligenciando a palavra de Deus, que estavam negligenciando o culto a Deus, que estavam cansados, estavam fazendo aqueles rituais ali, mas de maneira hipócrita, de uma maneira totalmente relaxada. E o povo, consequentemente, porque tal sacerdote, tal povo. O povo também não estava nem aí com o culto. Estava levando animal manco, animal cego, animal sujo, impuro, que Deus não permitia. Um animal tinha que ser perfeito, porque esses animais tipificavam, representavam de uma maneira tipológica a pessoa de Cristo. Apontava para Cristo. Ele não estava nem aí. E os sacerdotes, eles viviam do altar. Até porque o tempo, era o tempo de crise econômica. Era um tempo de crise financeira. E os sacerdotes, eles queriam garantir o pão na sua mesa, a carne na sua mesa. Então, estão aceitando todo tipo de oferta. E Deus estava totalmente satisfeito. Tanto que Deus fala, é melhor vocês fecharem a porta do templo. É melhor não ter culto. Fecha a porta, acabou, apaga as luzes, porque desse jeito eu não aceito.
Desse jeito eu não quero. Um culto como esse, eu tenho nojo desse culto. Pegue uns animais desse e ofereça ao governador. E vê se eles vão aceitar, se o governador vai aceitar um animal cego, um animal manco, um animal sujo, um animal imundo. Ele não vai aceitar. Se o governador não aceita um animal como esse, eu vou aceitar? Vocês estão tirando barato com a minha cara. Eu não quero isso, eu não aceito isso. E hoje há muitas pessoas negligenciando o ministério, porque fazer parte do ministério é uma honra. Fazer parte do ministério não é para qualquer um. E quantas pessoas estão prostituindo o ministério, prostituindo a palavra de Deus, enganando o povo, conforme esses sacerdotes também faziam. Os versículos de 1 a 9 do capítulo 2, Deus ainda é mais duro contra os sacerdotes. Deus pega pesado contra os sacerdotes. Tanto que Deus fala que não levantaria, não deixaria nenhum dos seus descendentes assumirem o sacerdócio ou serem levitas. Deus iria exterminá-los. Iria pegar o cocô dos animais sacrificados e iria esfregar na cara deles. Deus iria esfregar o cocô dos animais na cara deles. Imagina que situação. Deus iria amaldiçoar as bênçãos dele, conforme aqui está no versículo 2 do capítulo 2. Porque eles estavam desonrando o nome de Deus, estavam desprezando o nome de Deus. Deus iria, como eu falei, reprovar a sua descendência, está no versículo 3, e passar no rosto deles cocô. E eles, sujo, eles não poderiam entrar no templo, não poderiam oferecer sacrifício, porque tinha que ter o ritual, tinha que se lavar, tinha que se purificar, conforme está no livro de Levítico lá. Então, eles imundos, sujos, não poderiam oferecer sacrifício ao Senhor. Tudo isso porque eles estavam desonrando o nome de Deus. Então, há um perigo muito grande de você desonrar o nome de Deus, desonrar o ministério. E era privilégio para poucos, queridos. Só a tribo de Levi poderia servir ao altar. Mais ninguém. A tribo de Judá não poderia. De Benjamim, de Isacar, Zebulon, Efraim, Manassés. Não, nenhuma das tribos. Só a tribo de Levi. Era um privilégio. E eles estavam desprezando, fazendo pouco caso do seu sacerdócio. E agora, nós faremos a exposição dos versículos 10 a 17. 10 a 17. Aonde agora Deus vai falar sobre o divórcio. A relação do povo com mulheres estrangeiras, com mulheres pagãs, que o povo estava deixando os conselhos de Deus, que não era para se casar com mulheres estrangeiras, não era para se casar com mulheres pagãs, não era para se casar com essas mulheres que iria perverter o coração deles e iria trazer para Israel os deuses estranhos, iria trazer para Israel seus deuses, como assim, como de fato aconteceu. Israel se perdeu na prostituição e na idolatria. Então o profeta está denunciando aqui a infidelidade conjugal do povo com as suas respectivas esposas. Largaram as suas esposas para casarem com mulheres pagãs, estrangeiras. Então agora ele sai, ele para de falar com os sacerdotes, de advertir os sacerdotes, e vai falar com o povo em geral. Então olha só os versículos 10 a 17, principalmente quando você lê os versículos 10, 11 e 14, quando o profeta vai falar da traição, da infidelidade conjugal. Olha o versículo 10. Olha o versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Está perguntando. Deus, por intermédio do profeta, está perguntando. Não nos criou o mesmo Deus? Outra pergunta. Por que então seremos desleais uns para com outros, profanando a aliança de nossos pais? A expressão aqui, pais, está se referindo aos patriarcas. Está se referindo aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó.
né? A aliança que Deus fez com os patriarcas. E não só com os patriarcas, principalmente a aliança que Deus fez, ele vai citar aqui, lá no Sinai, com Moisés e o povo, que o povo prometeu. Não, Moisés, nós iremos cumprir tudo que você falar e tudo que Deus nos ordenar, nós iremos cumprir. E o povo não cumpriu bolufas, não cumpriu nada, descumpriu toda a lei de Deus. Por isso o povo estava nessa situação, porque o povo foi desobediente. Então Deus faz duas perguntas retóricas, né? Não temos todos o mesmo Pai? É uma pergunta que você já sabe a resposta. Sim, nós temos todos o mesmo Pai. Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Versículo 11. Judá tem sido infiel. A expressão Judá aqui, ele está se referindo ao reino do sul. Que, lembrando, o reino estava dividido. Falei isso na introdução, quando nós introduzimos ao livro fizemos a introdução do livro de Malaquias. A expressão Judá aqui é o reino do sul. O reino estava dividido. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu. Reino do norte, capital, Samaria, 10 tribos. Reino do sul, capital, Jerusalém, 2 tribos, Judá e Benjamim. E o reino do sul também era chamado de Judá, que era a principal tribo, né? Ou uma das principais tribos. A tribo pela qual viria o Messias. Então, Judá tem sido infiel. E a abominação, nesse caso o pecado, foi cometida em Israel e em Jerusalém. Essa expressão aqui, foi cometida em Israel e em Jerusalém, Israel também faz menção ao reino do norte, 10 tribos. E em Jerusalém, fazendo menção a Judá, reino do sul. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou, tá? Aqui consiste a profanação, e se casou com a adoradora de deuses estranhos, ou se casou com mulheres pagãs, com mulheres que não era para se casar. Quando o povo entrou na terra prometida, Deus disse: não se case com essas mulheres, não se case com mulheres pagãs, não se mistura. Então, Deus está denunciando aqui a infidelidade conjugal, Deus está denunciando aqui a mistura do povo, né, com os ímpios. Não é para se misturar, e o povo fez tudo ao contrário daquilo que Deus mandou. Né? Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. Né? E o versículo 14, ainda falando da traição. Olha só, vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Então o povo, de uma maneira cínica, você vê esse diálogo entre Deus e o povo, pergunta: Senhor, por que o Senhor está falando isso com nós? Por que o Senhor está indagando, está perguntando? Por que o Senhor está falando isso? Né? De uma maneira que como se o povo não soubesse. Como se o povo não soubesse aquilo que estava acontecendo. De uma maneira hipócrita, dissimulada. E Deus vai responder à hipocrisia do povo. Né? E vocês perguntam: por quê? Por quê? Né? Por que isso, Senhor? Porque o Senhor está nos indagando. Aí Deus vai responder: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel. O povo estava deixando as suas mulheres para casar com outras mulheres, né? Mulheres pagãs, adoradoras de deuses estranhos, ou de deuses estranhos, conforme aqui ele fala no versículo 11. No versículo 11, estava casando com mulheres pagãs. Isso fala da mistura. E a mistura é perigo, querido. Cuidado com a mistura. O que tem de gente hoje, né, misturando a igreja com o mundo. Né? Hoje o divórcio virou uma coisa normal. Virou uma coisa... já casa pensando em se divorciar. Tome cuidado. Antes de você casar, pense. Antes de você casar, converse.
Antes de você casar, ore a Deus, você e sua futura esposa, né? Vê se é isso que vocês querem, né? Vê se as ideias batem, conversem um com o outro, porque casamento é coisa séria. Não faça a mesma coisa que o povo de Israel fez aqui na época de Malaquias. Não faça isso. Trocar de mulher como se estivesse trocando de roupa. Não faça isso. E Deus, é claro aqui no versículo 14, Deus foi testemunha da aliança entre o homem e a mulher da sua mocidade, a quem eles estavam sendo infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Então você faz uma aliança com a sua esposa, né? E você faz aliança com Deus. E Deus é testemunha do casamento. Deus é testemunha do casamento. Então o casamento, por mais que você casou de uma maneira totalmente errada, descabida, mas você entrou numa aliança. Então você tem que honrar a sua parte. Honre a aliança que você fez com sua mulher, né? Mesmo você não sendo crente. Mas o casamento é uma instituição divina e as pessoas estão banalizando o casamento, estão fazendo pouco caso com o casamento, estão cuspindo na aliança do casamento, estão fazendo pouco caso com o casamento, estão ultrajando o casamento, conforme o povo estava fazendo nessa época aqui. Então o casamento é coisa séria. Deus estava presente, hoje Deus está presente, porque é uma instituição divina. A primeira instituição que nasceu, querido, foi a família, né? E a família, ela é feita, ela é desenvolvida por meio do casamento. Deus fez o primeiro casamento lá no Jardim do Éden, antes do pecado, unindo Adão e Eva, o homem e a mulher. Deus estava presente lá. Por isso a importância. E o povo estava fazendo pouco caso, estava se divorciando. É claro que nós não vamos entrar aqui em alguns casos específicos, como casamentos abusivos, onde o camarada bate na mulher, espanca a mulher. Aí tem que procurar se divorciar mesmo, porque senão você vai morrer. Porque o casamento é amor, casamento é companheirismo, casamento é atenção, compreensão, né? E se a pessoa está espancando a mulher, tem coisa pior, ou pior rejeição para uma mulher do que ser espancada, esbofeteada. Isso é caso de polícia, né? Nós não devemos aqui ser radicais. Qualquer pastor que se preze, jamais vai mandar a mulher continuar no casamento desse, né, apanhando, levando chicotada, né, sendo ameaçada o tempo todo. Isso aí é abuso. Tem que se denunciar e o camarada tem que ser preso. Porque um camarada desse não ama a mulher, né? Odeia a mulher. Porque quem ama não espanca, não bate. Aí já é outra questão. O que Deus está denunciando aqui é a safadeza do povo. Como hoje é a mesma coisa. O mesmo número de divórcio que acontece no mundo é o mesmo número de divórcio que acontece na igreja, né? As pessoas estão se casando por se casar, né? E não passa 2 anos juntos, 3 anos juntos, 5 anos juntos, se separam antes. Aí vem a frustração. Às vezes esses casais têm filhos, né? Quem sofre é a criança, que vai crescer sem o pai, sem a mãe. Muitos pais e mães não se falam, não se conversam mais após o divórcio. Umas coisas terríveis. Então tome cuidado, vigie. Deus é testemunha, né, do casamento. Deus é testemunha dessa aliança. Então os versículos 10, 11, 14, Deus está denunciando a infidelidade conjugal, a traição do povo. Depois, nos versículos 12 e 13, Deus vai denunciar, né, a hipocrisia. Olha os versículos 12 e 13. O Senhor eliminará das tendas de Jacó. A expressão aqui, tendas de Jacó, é na nação de Israel, tá, como um todo. Aquele que fizer isso. Isso o quê? Aquele que negligenciar a aliança de Deus. Aquele que negligenciar a aliança que Deus fez com o povo, em se casar com mulheres pagãs, em se casar com mulheres infiéis, em se casar com mulheres que vai
trazer ou vão trazer prejuízos para o povo de Deus. Casamentos mistos, misturados. Deus iria tirar aquele que fizer isso. Seja ele quem for. Seja ele quem for. Se é rei, se é príncipe, se é pobre, se é rico, se é feio, se é bonito, se é gordo, se é magro, se é negro, se é branco, se é sacerdote, se não é sacerdote, se é levita, se não é levita. Deus vai fazer isso, está no versículo 12, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos, mesmo que ofereça culto, mesmo que chegue lá com hipocrisia, Senhor, está aqui um animal, está aqui a colheita, está aqui meu culto, está aqui minha adoração. Deus não vai aceitar. Deus não é comprado. Deus não é ludibriado. Deus não é enganado. Então Deus está denunciando aqui a hipocrisia. Primeiro ele denuncia a traição, a infidelidade conjugal. Versículos 10, 11 e 14. Os versículos 12 e 13, ele denuncia a hipocrisia. Versículo 13. Há outra coisa que vocês fazem. Deus lembra aqui. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer. Olha só que hipocrisia. Então o povo leva a oferta, tá? E chora, né? As famosas lágrimas de crocodilo. O povo estava chorando, Senhor, meu Deus, por que o Senhor não aceita mais minha oferta? Por que o Senhor não aceita mais meu culto? O que está acontecendo, Senhor? Eu tenho sido fiel a Ti, a minha família. Olha que hipocrisia. O povo não reconhecia, o povo estava cego espiritualmente, queridos. E não é a mesma coisa que acontece hoje. O povo não se arrepende do seu pecado. O povo não confessa seu pecado. E chega perante Deus como se nada tivesse acontecido e quer oferecer o culto de qualquer maneira. E chora, e adora, e canta. E o seu culto não passa do teto. Porque falta confissão de pecado, falta arrependimento. É a mesma coisa. Estamos vivendo os dias de Malaquias. Estamos vivendo os dias de Malaquias. Então o povo estava de uma maneira hipócrita, chorando. E Deus não estava aceitando mesmo. Nós já falamos sobre isso, né? Levando animal imundo, animal sujo, animal cego, animal manco, que não era para levar. E os sacerdotes também levando. Então, ele está falando aqui de uma maneira geral para o povo, indo contra a infidelidade conjugal do povo, a hipocrisia do povo. No versículo 15, o texto fala assim, Deus vai falar da pureza. Não fez o Senhor somente um, mesmo que sobrasse o espírito? Está perguntando. E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenha cuidado para que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Esse é um dos textos mais difíceis de se interpretar. E segundo doutor Grayson Asher, Grayson, né? Nome complicado de falar. Grayson Asher, naquele livro, a Enciclopédia de Dificuldades Bíblicas, ele vai dizer assim, né, explicando esse texto. Abre aspas, estou citando o doutor Asher. Mas ninguém em que resta algo do Espírito faz tais coisas. Que coisas? Né? Se divorcia da sua mulher, né? Trata o casamento como coisa banal. E o que tal pessoa busca? Uma descendência piedosa. Assim, dê ouvidos a seu espírito, como um verdadeiro fiel na aliança. Que é aliança? Aliança é com Deus e aliança com o casamento. E que nenhum de vós proceda de modo desleal contra a esposa de sua mocidade. Nessa passagem, Malaquias elogiou os maridos fiéis. Versículo 15, ele está elogiando a pureza dos maridos fiéis, que obedeciam ao Espírito de Deus e à palavra de Deus, não se divorciando de sua mulher. Diferentemente dos homens que tomavam para si esposas pagãs, né, para simplesmente satisfazerem os seus apetites sexuais. Esses homens fiéis desejavam ter filhos que seriam uma semente piedosa.
né? Judeus dedicados e não idólatras. A questão fundamental não era raça, pois todos, quer midianitas, quer judeus, são seres humanos. O que estava em questão era a lealdade ao Deus de Israel e a manutenção de um lar piedoso. Você se casando com a mulher pagã, né, você ia trazer ídolos para a sua casa. Você ia trazer prejuízos espirituais para a sua casa. Né? Por isso o jugo desigual. Por isso o jugo desigual entre o ímpio e o crente. Então cuidado com o jugo desigual. Né? O crente, ele sempre tem que casar com uma pessoa que professa a mesma fé que a dele. Né? Se ele quiser casar com uma mulher que não professa, ou a mulher quiser casar com um homem que não professa a mesma fé, pode casar. Né? Ninguém vai impedir. Mas lembre-se que você pode ter prejuízos com isso. Tá? É bom você casar com uma pessoa que tem a mesma fé que você. Imagine você casar com um ateu ou com uma ateia. Você casar com uma mãe de santo ou um pai de santo. Você casar com um budista ou uma budista. É meio complicado, né? Porque a sua casa não vai servir ao Senhor. Você vai servir ao Senhor dos Exércitos, a Deus, e a pessoa vai servir aos seus deuses. Fica complicado. Então, cuidado com o jugo desigual. Então, no versículo 15, ele está elogiando agora aqueles que temiam o Senhor. Aqueles que estavam seguindo a aliança do Senhor. Eram poucos, mas estavam seguindo. No versículo 16, o texto vai dizer assim: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenha cuidado e não sejam infiéis. Por que Deus odeia o divórcio aqui nesse contexto? Muita gente pega esse contexto aqui, né, pastores loucos, malucos, né, que não conhecem de exegese, não conhecem de hermenêutica, e fala, tá vendo aqui, ó, Deus odeia o divórcio. Você, irmã, que está no casamento aí, o seu marido está espancando você, está te abusando, está batendo em você, não é para divorciar, porque se você divorciar, Deus vai te odiar. Eu já vi gente pregando isso. Aí o cara chega lá, mata a mulher, mata os filhos, e de quem é a culpa? Então tem que tomar cuidado. Né? Deus odeia o divórcio por quê? Porque o povo estava trocando de mulher como se trocasse de roupa. O povo estava cometendo, né, dois tipos de pecados. O primeiro pecado, estava pecando contra Deus e a sua aliança. E o segundo, estava pecando contra a sua esposa, divorciando-se dela para casar com outras mulheres, mulheres pagãs, mulheres que eram infiéis a Deus, mulheres que não temiam a Deus, mulheres que não temiam a palavra de Deus. Então, é nesse sentido que Deus odeia o divórcio. Deus não criou o casamento para os casais, a instituição do casamento para os casais se casarem e depois se divorciarem, mas sim viverem em harmonia, em paz. Moisés deu o divórcio por causa da dureza do coração do povo, mas essa não é a vontade de Deus. Nunca foi. E nunca foi. Então, por isso que Deus odeia o divórcio. E não só o divórcio, mas sim a mistura, o casamento misto. Né? Cuidado com o jugo desigual. Porque casar com uma pessoa pagã, casar com uma pessoa que não professa a mesma fé, casar com pessoas, né, que não têm a mesma fé que você e adoram o mesmo Deus que você, pode trazer prejuízos espirituais para a sua família e para a sua casa. Então Deus odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenha cuidado e não sejam infiéis para com Deus e com a sua aliança. E o versículo 17 vai introduzir o capítulo 3, onde ele vai falar do mensageiro do Senhor, tanto de João Batista como da pessoa de Cristo. Vocês estão cansados, vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras, porque eles eram hipócritas, eles não reconheciam o erro, eles não se arrependiam, eles não pediam perdão. Por isso que Deus estava se cansando, né, das suas palavras, do seu culto. E ainda perguntam, o povo perguntando, olha só, em que nós o cansamos? Olha que hipocrisia.
desgraçada, velada do povo. Né? Em que nós o cansamos, Senhor? Nisso de dizerem. Aí Deus responde: vocês estão me cansando nisso aqui, ó. Aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Então eles estavam fazendo mal, né? Estavam fazendo tudo errado, né? Se casando com mulheres pagãs, a infidelidade conjugal, o divórcio, o culto estava sendo negligenciado, levando animais imundos, animais mancos, animais aleijados para adorar a Deus, né? Pensando que Deus ia passar, né? Pensando que os maus perante Deus iam ser considerados como bons, né? E parece que Deus estava se agradando deles, mas Deus não estava se agradando, tanto que está usando Malaquias para trazer essa sentença, esse juízo contra eles. É isso que o texto está dizendo. Então, o versículo 17 está introduzindo e irá introduzir o capítulo 3. Eu vou parar por aqui porque chegamos a 31 minutos. Aí creio que nós chegamos naquilo que nós queríamos expor para vocês. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu joinha, tá, o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho depois de se inscreverem para receberem todas as notificações. Muito obrigado, Deus vos abençoe, até os próximos vídeos.